Na aula passada, a gente viu que o Kuzar, o rei de Kuzar, ele tem uma certa revelação, na qual ele entende a diferença agora entre o Deus de Aristóteles e o Deus de Abraão Avinu. Ele entende a diferença entre reconhecer e chegar em Deus de uma forma racional e de uma forma vívida, de uma forma baseada na tradição. Isso, na verdade, se a gente tentar pensar um pouquinho sobre o assunto, isso responde uma pergunta que ele fez lá atrás. O primeiro contato do Kuzari com o Haver começou justamente nesse ponto, e agora a gente vê uma mudança depois de toda essa conversa, todo esse processo, essa discussão que eles tiveram até agora, a gente já começa a ver mudanças no nosso rei de Kuzar. Por quê? Lá atrás, quando o rei de Kuzar estava procurando uma religião, ele contou, o próprio livro já contou no começo da história, que ele buscava uma religião, uma forma de se conectar com Deus, e embora ele se esforçasse muito e tentasse, sempre vinha no sonho para ele um anjo e falava, olha, sinto muito, sua intenção é boa, mas seus atos não são. Ele começa a procurar os atos corretos, ele começa a procurar a forma correta de se conectar com o Criador, e ele chama o filósofo, chama o notri, chama o muslimi, chama todo mundo lá que ele quer, que ele acha que pode ajudar. E chega um momento em que ele já não tem mais opções, ele chama o Haver, ele chama um sábio judeu. E quando o sábio judeu é perguntado, me diz no que você acredita, no que é baseado a fé judaica, o Haver começa a contar, olha, eu acredito no Deus de Abraão, Isaac e Jacob, que tirou o povo judeu do Egito, que acompanhou o povo no deserto, construiu o Beit HaMikdash. Ele começa a contar a história básica do povo judeu. E o Kuzari, ao ouvir isso, ele tatzben, ele fica nervoso, ele fica já meio bravo, ele fala, olha, eu tinha toda a razão de não perguntar para os judeus. Antigamente, judaísmo, os Yehudim eram um povo poderoso, um povo forte, na época do primeiro Beit HaMikdash, grandes reis, Shlomo HaMelech, David HaMelech, grandes reis poderosos, Hiskial, agora estão completamente perdidos, a Galut, isso que vocês ficaram muito tempo na diáspora, se afastaram, se perderam, vocês perderam completamente a linha, vocês já não tem mais a sabedoria que vocês tinham antigamente. Ou seja, ele não gostou dessa história de falar que eu acredito nos deuses dos meus avós, isso é Sipurei Savta, isso é história de vovozinha. Eu estou te perguntando no que você acredita, como você define o Criador. Quando eu perguntei para o filósofo, ele deu uma resposta bem construída, com argumentos, com palavras, palavras científicas, palavras assim de alto nível, e você vem com historinhas dos meus avós, tinha razão de não perguntar para o Yehudi. E, bom, lá no começo a gente viu o que o Yehudi, o que o sábio judeu responde para ele, mas aqui o próprio Kuzari nota a diferença. É verdade, filósofo às vezes tem palavras bonitas, filósofo às vezes tem ideias bem construídas e bem formadas, mas toda a emuná dele é baseada simplesmente no racional, na forma como ele entende as coisas. E isso faz com que tudo que ele faça seja limitado, porque e se não for 100%? E se eu não tenho realmente razão? Se eu não tenho realmente certeza do que eu estou fazendo? Já Avraham Avinu, já em adulto, o judaísmo, aqueles que tiveram contato direto com a Kadosh Baruch Hu, a certeza deles é absoluta. Tá bom que a gente não tem, às vezes, as palavras bonitas da filosofia. Tá bom que, às vezes, a gente não consegue mostrar os nossos argumentos de forma clara e de forma concisa e compreensível, igual textos filósofos científicos. Mas a gente vive isso. E essa vivência, essa conexão é muito mais forte do que as palavras bonitas. O próprio Haver, o próprio Kuzari entende isso. Essa pergunta, essa dúvida, essa forma de ver o mundo, realmente ela aparece mais para frente em outros grandes filósofos. O filósofo Nietzsche, por exemplo, a priori tinha uma certa contradição. Por um lado, ele louvava muito, ele falava muito bem dos personagens do Tanakh. Por outro lado, ele era completamente antissemita e depreciava, sentia desprezo pelo povo judeu. Como pode ser que ele mantinha essas duas coisas do mesmo jeito? Justamente essa era a questão. Quando ele via o povo judeu poderoso, incrível e forte, ele falava, isso daqui é um povo de verdade. Mas quando ele viu o povo judeu sendo perseguido, rebaixado, ele falou, olha, o povo judeu perdeu a grandeza deles. Mas a grandeza de Am Israel não é na força física, não é no poder monetário, no poder físico. A grande força do povo judeu é a emuná, é a fé verdadeira. Embora a gente às vezes não tenha as palavras para expressar isso, mas a forma como a gente vive isso daqui é muito mais forte do que qualquer um. Tem a famosa história de Haná e Shivabanea, ou Miriam, Haná, não está muito claro qual era o nome dela, com os 7 filhos, que os 7 filhos estavam dispostos a se sacrificar para Emuná. Um general romano chamou ela e falou para ela o seguinte, olha, o povo judeu já tem que parar de cumprir mitzvot, eu quero que todos os seus filhos se curvem para essa estátua.
e cada filho e filho que vai trazendo, ela fala para o filho, olha, de jeito nenhum, não tem a mínima chance de você fazer isso, mesmo que eles vão te matar, não aceite se curvar. Ela estava disposta a sacrificar os 7 filhos pela emuná dela em Akadosh Baruch Hu. A gente vê que a emuná, às vezes, se você perguntasse para ela em quem ela acredita, para ela definir o Criador, para ela definir Deus, talvez ela não ia saber dizer isso de forma correta e de forma clara, filosoficamente falando, mas a emuná dela era muito mais forte do que qualquer outra coisa. E agora o Kuzari começa a entender isso um pouquinho mais. Nem sempre a explicação mais bem escrita, a explicação mais bonita exteriormente é a mais correta. Às vezes ela é seca, ela pode ser bem escrita, mas ela não é verdadeira, ela não é real, a pessoa não vive aquilo realmente. A emuná de Avraham Avinu, a emuná de Bnei Israel, embora nem sempre ela seja a mais clara possível, de um ponto de vista expressionista, da forma como se expressa isso, mas ela com certeza é muito mais verdadeira. E o Haver concorda com ele. O Haver fala para ele o seguinte, olha, realmente, você tem toda a razão. Pega o próprio Avraham Avinu. Avraham Avinu, a emuná dele era tão forte, se a gente falou na aula passada, que a diferença entre a emuná de Avraham Avinu e a crença de Aristóteles é o quanto você está correto do que você está fazendo, o quanto você tem certeza absoluta de que você faz é certo, que alguém que chegou na conclusão de que Deus existe racionalmente. Então, tudo bem, essa foi minha conclusão, mas eu não tenho 100% de certeza, tem outras coisas que eu errei, tem outras coisas que as pessoas podem me gerar dúvidas, então a minha emuná, ela é limitada, a minha motivação, ela é limitada, a minha alegria quando eu faço alguma coisa, eu não estou pleno de que isso daqui é a coisa correta. Então eu faço tudo com o pé atrás, já a emuná de Avraham Avinu é uma emuná verdadeira, que vem atrás de uma conexão. Então quando você faz alguma coisa, você tem certeza absoluta de que aquilo é o certo a fazer. E a sua motivação é grande, a sua alegria quando você faz aquilo é grande, porque você sabe que aquilo é o correto. Tem filósofos que, mesmo filósofos religiosos, que dizem que é importante, é correto que a pessoa logicamente cumpra as mitzvot. Certo? Tem o famoso, como chama? Teste de Pascal, se não me engano. A lógica de Pascal diz o seguinte, olha, digamos que você cumpra a mitzvot, e quando você chegar lá em cima não tem nada. Não tem Olam Haba. Será que vale a pena ou não? Talvez não vale a pena cumprir. Logicamente, vale a pena cumprir as mitzvot ou não? Esquece a emuná, deixa a fé, deixa a crença de lado. Logicamente, vale a pena cumprir ou não? Então, fala Pascal o seguinte, a aposta de Pascal, desculpa. A aposta de Pascal nos diz o seguinte, olha, se você cumprir as mitzvot nesse mundo, você está abrindo mão de prazeres limitados. Mesmo que você chegue lá na frente e não tenha nada, não tem Deus, não tem Sahar Vaones, não tem nada, então tá bom, você não perdeu grande coisa. Porém, por outro lado, se você cumprir as mitzvot, você abrir mão de um prazer limitado, e você chegar lá em cima e realmente tem tudo, você vai ganhar um prazer ilimitado. Por outro lado, caso você não tenha cumprido, se você não cumpriu e você teve proveito de tudo e realmente não tem nada depois, não existe Olam Haba, não existe recompensa, então tá bom, você teve um prazer aqui de muitas coisas, você aproveitou um pouco e lá na frente você não perdeu nada. Mas se você decidiu ter prazer do Olam Hazé de forma completa, sem se autolimitar, sem cumprir nada, você aproveitou de tudo, então você teve um grande prazer no Olam Hazé, você teve um grande prazer nesse mundo. Mas se você chegar lá em cima e tem castigo por tudo isso, e o castigo é ilimitado, aí não valeu a pena. Então ele fala o seguinte, olha, se você cumprir mitzvot e depois não tem nada, então lá você não perdeu grande coisa, mas se tem tudo, você vai ganhar o infinito. Você abriu mão de um prazer finito para ganhar um prazer infinito. E por outro lado, se você não cumpriu, você teve aqui um prazer finito, um prazer limitado, e você vai ter um castigo infinito, um castigo ilimitado, então é muito melhor cumprir as mitzvot, pelo sim, pelo não, logicamente vale a pena cumprir. Tudo isso é ótimo, tudo isso pode ser que isso me dar bem, isso convence a pessoa a cumprir, se não tem nada contra. Quer dizer, se não tem nenhum desejo, nenhuma vontade, porque na hora que aparece uma vontade, um desejo de fazer alguma coisa, a lógica perde completamente o sentido, certo? Conta que uma vez, o Rambam tinha uma discussão com os sábios da época dele, se é possível adestrar um animal. Se é possível adestrar completamente um animal para fazer justamente o que você quer. O Rambam falava que não tem como. A natureza do animal ela é mais forte do que qualquer adestramento. E os outros falavam que não, é possível, é possível, é possível. Começaram a discutir, falaram, tá bom, vamos fazer um teste. Daqui a um mês, a gente vai mostrar para você, Rambam, que é possível adestrar qualquer animal e mudar completamente a natureza dele. Eles pegaram um gato
E passaram algum tempo ensinando esse gato a andar em duas patas, a segurar uma bandeja, e aí fizeram uma grande festa, uma grande seudá, e chamaram esse gato, trouxeram esse gato para ser o garçom. Então colocaram o gato lá, vestiram ele bonitinho, colocaram ele, começou a andar em duas patas, com uma pata ele estava segurando a bandeja, realmente mudaram o gato, se olhasse para ele, se não soubesse que aquilo é um animal, você diria que é uma pessoa andando por aí, servindo comida. O Rama viu tudo isso e falou, olha, muito legal, muito bom. Pegou um rato, tirou um rato do bolso, não sei, de algum lugar, soltou o rato, de repente aquele gato, quando viu o rato correndo, largou tudo e saiu correndo atrás como um gato normal. Você fala, a natureza é imutável, não dá para mudar a natureza. Então, assim também, se a sua imuná, se a sua fé é baseada somente no intelecto, somente no racional, quando aparecer um desejo, um instinto, às vezes é muito mais forte do que o racional, então você vai acabar caindo. Porém, se sua emuná é baseada igual a emuná de Abraão Avinu, é uma emuná viva que vem de dentro, então, quando tiver um desejo, quando tiver uma vontade, o que você tem contra, o que você tem, a força que você tem para superar isso, ela é muito maior. Agora, não só isso, fala o Haver, Abraão Avinu, a gente encontra que a emuná dele era tão forte que, embora ele tenha sofrido muito durante a vida dele, ele tenha tido muitos e muitos testes, isso daqui não tirou a motivação, não tirou a emuná dele, porque essa é uma emuná verdadeira. Uma emuná falsa, uma emuná que é baseada no racional, quando começam a surgir dúvidas, quando começam a surgir dificuldades, ela pensa que talvez não vale a pena. Assim também num casamento, por exemplo. Se o casamento da pessoa é baseado simplesmente, olha, eu decidi casar com aquela pessoa. Simplesmente, olha, eu estava procurando alguém para casei com alguém, a gente combinava, ótimo. Passa 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos, começa a ter briguinhas aqui e ali, discussões, diferenças. Chega um momento em que a pessoa fala, olha, no começo eu decidi casar com essa pessoa, agora eu estou vendo que não combina mais, vamos se separar, acabou por aí o casamento. Mas se a pessoa compreende que o casamento não é algo à toa, não é algo que acontece por acaso, que o casal, o marido e a mulher, quando eles casam, isso daqui, na verdade, já foi pré-definido que esse é o casal a se formar, a Neshama dos dois se transforma em Neshama só, eles são conectados por algo que antecede a compreensão, a consciência da pessoa, eles são conectados na Neshama, então as dificuldades que vão tendo aqui e ali não é motivo para separação, é motivo para trabalhar e tentar mudar aquilo. Ou seja, se a sua emuná é baseada no racional, então sempre que aparecer uma dificuldade, uma dúvida, uma questão, eu largo, sigo outra coisa. Mas se sua emuná é baseada na vida, é baseada na Neshama, então a sua compreensão da vida, a sua motivação e a sua força para se manter firme, ela é muito mais forte. Certo? Tem uma frase famosa do Rav Kook, uma frase bonita que diz: "Shaneshama meirah", quando a alma ilumina, Gam Shamai Motei Arafel Mefekim Urnaim. Mesmo o céu escuro, cheio de arafel, cheio de neblina, está tudo escuro, também ele ilumina um pouquinho. Quando a Neshama da pessoa, quando dentro de você tem a luz, então mesmo as situações mais difíceis, elas também conseguem ser iluminadas e você consegue encontrar lá parte da sua emuná. Então, o Haver traz aqui alguns exemplos de Avraham Avinu. Avraham Avinu, ele saval em Ur-Kasdim, ele foi jogado no fogo, na cidade de Ur-Kasdim. Depois, ele teve que viajar de um canto para o outro, mesmo quando ele foi de Ur-Kasdim, ele viajou para Haran, depois ele desceu para Eretz Israel. Ele finalmente chegou aqui, ele ainda teve que descer para o Egito porque tinha fome, ele foi, voltou, briga para cá e para lá, ele não para em canto nenhum. Ele podia perder a emuná, podia falar, olha, Kadosh Baruch Hu, se você está comigo, me dá uma vida boa. Vechreize Bamilá, ele teve que fazer Brit Milá, mandar Ismael embora, fazer Akedat Yitzhak, o filho que ele esperou por 100 anos. A Kadosh Baruch Hu manda ele sacrificar, ele vai lá e sacrifica. No fim não sacrificou, mas ele estava disposto a isso. A gente vê que Abraão Avinu Amad Bekolele, como ele se manteve firme em tudo isso, como ele se manteve firme em todos esses nisionot. Os Hazal dizem que a Sarah nisionot itnasa Abraão Avinu. Abraão Avinu teve 15 testes, 10 testes, desculpa, 10 testes. Como ele se manteve firme em tudo isso? Que o Isigma Sheisigma Neinelo que Bechush, porque ele chegou em Kadosh Baruch Hu Bechush, ele sentiu, ele vivenciou isso. Kadosh Baruch Hu falou diretamente com ele. Então, esse vivenciar nada substitui, nada consegue superar isso daqui. Ele não chegou lá baseado no Ekesh, baseado na compreensão lógica. Ele chegou nisso de uma forma muito mais vívida e verdadeira. Na continuação, a gente fala mais um pouquinho disso e continua aqui a nossa pesca. A gente se encontra agora no 17º parágrafo do 4º Mahamar. Só para completar, tem outra frase também famosa que diz que uma vida que você não tem ideais pelos quais você está disposto a morrer por eles, não é uma vida. Uma vida só é real, só é verdadeira, só é significativa quando tem alguma coisa que está disposto a morrer pelaquilo.
algo que você entende que vai além da sua vida particular. Essa era a emuná de Avraham Avinu. Então, embora tenha sofrimento, embora ele tenha até que seja testado a matar o próprio filho, ele sabe que existe algo além disso. Se toda essa compreensão divina de Akadosh Baruch Hu, das mitzvot, é somente racional, eu acho que isso está certo, acho que isso está errado, o racional ele é limitado para a vida. Racionalmente, por que vamos sacrificar pelo povo? Por que vamos sacrificar pelas mitzvot? Na hora que eu me sacrifico, o racional acaba, eu deixei de existir, não tem continuação. Para que vale tudo isso? Mas quando a sua emuná é mais forte, quando a sua emuná vai além do mundo racional, ela vai para o mundo transcendental e ela compreende que a Neshama está além do mundo no qual a gente vive, ela se conecta com algo muito acima disso, então o próprio sacrifício, a própria morte, ela é o primeiro passo para uma vida mais verdadeira, para uma vida mais plena. Não é que a partir de agora a gente vai se matar por causa disso, mas está disposto a se sacrificar por ideais, significa que sua vida é muito mais real. Continuamos no próximo shiur. Até mais. Tchau, tchau.